Sejam bem-vindos a mais um episódio do iTalks, o podcast oficial do iSummit. Esse podcast que tem a missão de trazer histórias aqui que em algum nível possa te inspirar. E mais do que isso, mostrar para você que é possível, seja qual for o seu objetivo. E hoje a gente está recebendo aqui um dos caras que eu sou fã, Luciano, da Oficina 5. Daqui a pouquinho a gente vai contar pro pessoal que é a Oficina 5. Seja muito bem-vindo, Luciano. Ô, Ronaldo, muito obrigado, pelo convite, Parabéns aí pelo iTalks, pelo projeto. A gente está aqui à disposição para poder contar um pouquinho a nossa história, o nosso jeitinho de empreender, com parceiros como você, sim, só nos fortalece a estar sempre evoluindo, buscando novos negócios. Show de bola. Luciano, antes da gente falar um pouquinho da Oficina 5, cara, quem que é o Luciano pra gente começar essa conversa? Luciano, casado, certo? Tenho 2 irmãos, minha esposa é Laís, 41 anos, sou patense, de Patos de Minas, natural. Estou em Uberaba há 10 anos, apaixonado por negócios, empreendedorismo, por essas pautas. Esse é um pouquinho de quem eu sou, Luciano. E quando você diz que tem 2 irmãos, casado, vocês empreendem em família, né? Conta um pouquinho pra gente o que é a Oficina 5, pra quem ainda não conhece. Oficina 5, é uma empresa de base tecnológica. Nós temos 3 frentes: a área de desenvolvimento, uma software house, e a área de consultoria em tecnologia, em ERPs de mercado. A Oficina 5 é uma empresa jovem, é uma empresa que está no mercado e completando este ano 9 anos. Nascemos em Uberaba, estamos em Uberaba, a empresa é de Uberaba, só que a gente não tem barreira geográfica, a gente atende clientes em vários cantos aí do nosso Brasil. É uma empresa jovem, de base tecnológica, inovadora, com foco em levar soluções inteligentes para negócios, que transformam através de transformação digital, das tecnologias, dos softwares, que a gente desenvolve, implanta e comercializa aí para vários segmentos, principalmente indústria, logística, manufatura, um pouquinho da Oficina 5. Legal, me conta um pouquinho dessa história. Cara, como surgiu a Oficina 5? Vamos entender o início. O início de tudo, Há 9 anos, vamos falar 10 anos, 11 anos esse ano, 2015, e eu me mudei para Uberaba para um projeto, de uma spin-off de um grande grupo aqui de Uberaba, onde o meu irmão Leandro, ele era o gestor da área de TI, apresentou o projeto para o diretor, e para o presidente do grupo que ele trabalhava, de abrir aí uma empresa de tecnologia paralela, ao grupo. Uhum. Daí surgiu, assim, vários anseios, por parte do grupo também que ele trabalhava, de estar junto no projeto. Assim o fizeram em 2015, abriu uma empresa de tecnologia no Parque Tecnológico de Uberaba e fomos convidados a participar, ajudar nesse projeto, eu, a minha irmã, lá em 2015. Meu irmão e minha irmã são da área de tecnologia, de formação, eu sou da área de administração e marketing. E aí cada um tem um perfil, e nesse momento nós nos unimos em prol de um projeto, de uma spin-off, que foi até o primeiro semestre de 2017, onde o grupo não optou mais em seguir, com esse negócio de tecnologia, e olhamos um para o outro lá, e falamos, e agora, O que vamos fazer? Juntando a nossa energia, nossa vontade, nossos princípios e valores, por trás, dos clientes que a gente já tinham feito os negócios de 2015 a 2017, estavam os nossos CPF.
né? Então, nós honramos os compromissos, né, já feitos anteriormente. Abrimos nosso CNPJ em julho de 2017. Começamos, né, fazendo pequenos encontros, reuniões na casa do meu irmão, na minha casa. E no segundo semestre nós locamos o primeiro espaço. Grande parte da equipe, né, que estava com nós no projeto anterior veio conosco. Clientes entraram com a gente no início também, projeto de fábrica de software, confiando, né, nos nossos CPFs, acreditando no nosso projeto. Convidamos um amigo para ser sócio da empresa de consultoria em tecnologia, né? E nasceu a Oficina 5 a partir daí. 2017, em Uberaba. E de lá para cá, né, muitos desafios, né, muitos projetos. Cara, pra quem é leigo, né, eu quero aproveitar aqui uma fala sua. O que é uma spin-off? Né? Porque isso é muito comum, principalmente na tecnologia, né? A gente Sim. ouve falar isso em grandes corporações. O que é um spin-off? Conta para o pessoal aqui, pro pessoal entender. Spin-off é uma determinada área de alguma empresa que nasce uma outra empresa desta área. Por exemplo, a área de TI, de tecnologia da informação, de uma empresa, criou-se um CNPJ e abriu uma empresa de tecnologia ligada ao grupo, independente. Ela continua atendendo a empresa, de onde a origem dela, e, em paralelo, ela está aberta ao mercado para levar as melhores soluções aí para outras empresas do que vem dando certo dentro do grupo que ela pertence, né? E nasce aí uma nova empresa, uma spin-off, né? Legal demais. Luciano, eu gosto sempre de entender o que motiva as pessoas os meus convidados aqui, a começar a empreender, a entrar nesse mundo dos negócios. Cara, qual foi a sua motivação para falar assim, cara, então vamos empreender, vamos montar um negócio, vamos tomar frente desse negócio? O que te motivou lá naquela época? Olha, os desafios, né, que foram colocados e o nosso histórico, né, de mercado, de família, cada um seguiu um caminho, né, um destino. E uma coisa em comum, nossa, o intraempreendedorismo. Então, as empresas que a gente trabalhava, a gente já tinha esse intraempreendedorismo conosco, né? Onde a gente atuava de uma forma diferente como funcionário, como colaborador das empresas, né? A gente sempre estava à frente, né, com algum desafio, construindo, ajudando a desenvolver algo, né? E em 2017, começou em 2015, né? Algo trouxe com que a gente se encontrasse novamente depois de um tempo, né? A nossa família, os irmãos. E num projeto de empreender um próprio negócio nosso. Que a gente, falando por Luciano, né? Eu mesmo falo, né? A gente agora, o CPF, o CNPJ é nosso, né? 100% da responsabilidade nossa, né? E com o nosso jeitinho, a nossa cultura, né? Os nossos princípios e valores de coragem, né? De ter aqueles comportamentos, de correr risco calculado, né? Relacionamento, acreditar, né? E ter fé. Isso fez com que eu, Luciano, entrasse aí no empreendedorismo lá em 2017. E, Luciano, o que te motiva hoje dentro da empresa? Qual que é a sua maior motivação, assim? O que mais brilha seus olhos hoje no negócio? Quando a gente consegue ser o parceiro estratégico dos nossos clientes, sendo um conselheiro, ajudando além daquilo que a gente consegue entregar. E as nossas soluções consigam resolver os problemas do dia a dia das empresas, de forma simples, né? Quando eu vejo, né, um feedback, né, um cliente satisfeito, né, o negócio dele prosperando, e nós aqui, né, com pequenininhos, né, ainda somos só nós a empresa, né, falando de não tem nenhum outro sócio, né, além de Deus, né, que é um sócio nosso. A gente acredita que estamos no caminho certo. Então, quando eu vejo o cliente resolvendo os problemas dele com aquilo que a gente entrega e trabalhando aí nesse movimento de transformação digital, de inovação,
mas de forma simples, né? A gente não precisa dificultar. A gente primeiro trata do negócio, depois fala de tecnologia. Então, o TI, a tecnologia, ela não é um meio, né? A gente tenta compreender, né? Entender para atender. Essa é uma prática que a gente ajuda. E é ajudar, simples, né? Não dificultar. É hora que vê, já deu negócio, a coisa está prosperando, nossos clientes estão entrando, as indicações estão acontecendo. Quando você fala assim, né, nós somos pequenininho, tal. Cara, eu estive essa semana passada no escritório novo de vocês. Que escritório lindo, fantástico. Parabéns pela nova sede, né? Primeiro, parabenizar porque tá realmente tudo muito lindo. Cara, hoje vocês têm quantos colaboradores? Quando a gente fala de Oficina 5, quantos colaboradores hoje a Oficina 5 tem? Obrigado pela visita, viu, Ronaldo? Nosso novo espaço, né? A gente sempre pensa em fazer um ambiente dinâmico, flexível, que proporcione conexões, né? E que dali saia vários negócios e a gente consiga resolver os problemas e as dores aí do mercado que a gente atua. Hoje nós somos 65 pessoas, né? Distribuídos aí em Uberaba. Pequenininho, Brasil. 65 pessoas. 65 pessoas são nossos parceiros que nos ajudam, né, no dia a dia. Né? Tem pessoas que estão com a gente antes de Oficina 5, tem pessoas que estão desde o momento 1 Oficina 5, né? Confiando aí no nosso projeto. E, cara, quando você fala sobre essa quantidade de colaboradores, né, atendendo o Brasil todo, eu acredito que tem um trabalho aí de liderança, de construção de cultura que seja muito importante para que uma empresa possa realmente crescer como a Oficina 5 vem crescendo desde 2017. Cara, o que você entende que são, assim, os pré-requisitos fundamentais para uma boa liderança quando a gente está falando em construção de time, construção de cultura, que eu acredito que seja fundamental para vocês chegarem onde vocês estão? Fatores, né, importantíssimos, né? Ouvir, estar disposto a querer ajudar, né? Abraçar a causa. Quando você se envolve a equipe, né, nos projetos desde o início, né, sem muito milindre, né, tudo muito, a gente pede ajuda, a gente chama para a mesa, leva em cliente, consulta, né, para tomar alguma decisão, envolve eles, né, em todo o contexto. Nós acreditamos que esse caminho, né, fortalece ainda mais a nossa cultura, porque quem está conosco realmente é muito engajado. O pessoal é muito fiel, né, tanto com a Oficina 5, com nós e com os projetos que a gente está. Então, a questão de ouvir, estar disposto a querer ajudar, né, sem muita... igual a gente fala, o nosso jeitinho, né, como que a gente trata as coisas, resolve, a gente consegue transmitir isso para eles. Então, a gente não tem barreira, né, não tem sala, né, a gente está ali sentado no meio, junto, ajudando, cooperando, né, não tem lado, né, para chegar na gente. Então, essa participação, esse envolvimento mais próximo, família, né, muito próximo. E quando você fala desse jeitinho, né? Cara, o que torna a Oficina 5 única hoje? O que você enxerga como o grande diferencial da Oficina 5? As pessoas. Porque, como eu falei um pouco antes, tecnologia, ela é um meio, né? Então, não é um meio, né? Tecnologia, não, perdão, né? Tecnologia, a gente fala dela, ela é o fim, né? O meio são as pessoas, as conexões. E as pessoas que engajam com a gente, elas compreendem de negócio. Elas sabem resolver os problemas do dia a dia do negócio, né? E a gente consegue trazê-los para dentro, né? Para que a gente consiga ajudar. E eles vendo esse jeitinho nosso de atuar, de realmente colocar a mão na massa, não ficar só ali atrás do computador, no telefone. A gente vai muito em loco em cliente, entra nas fábricas, né? Entra dentro de caminhão, leva a equipe. Esse é o nosso diferencial. A gente gosta de visitar, de estar em loco, que é onde que tudo acontece. Então, isso é um grande diferencial da Oficina 5.
e compreender de negócio, regras de negócio. Que a gente vai lá, compreende, diagnostica e apresenta uma solução, um remédio, que é alguma ferramenta, é alguma solução que a gente trabalha. Então, essa preocupação com o negócio do meu cliente, do nosso cliente, a gente vê isso como um diferencial muito grande. A disposição. Então, o cliente dá muito feedback para nós em relação a isso, né? Sempre que a gente liga, que a gente manda um e-mail, que a gente quer se comunicar, pode ser o problema que for, a gente está disponível. A gente está ali para o que der e vier. Quem sabe que problemas vão estar acontecendo, é o como tratar aquele problema. A gente não corre, a gente está sempre com a cara ali dando a tapa e ouvindo, tentando colaborar da melhor forma possível. Vestindo a camisa do cliente, né? A gente não tem... E quando a gente fala de tecnologia, né? Você sabe um pouco da minha história, né? Eu tive uma startup lá no passado. Essa relação com o erro, né? Que você acabou de comentar, ela precisa ser uma boa relação, né? Quando a gente fala de uma fábrica de software, a gente fala de tecnologia, né? Porque erros vão acontecer, né, Luciano? Como que é isso, assim, no dia a dia? Como que vocês tratam essa questão do erro, né? Que você tá falando aí? O erro faz parte. Não tem como. E é o como tratar o erro. E por trás tem pessoas. Então, com respeito, sempre, educação, né? Ouvindo e estando disposto a querer resolver, a querer ajudar. E tecnologia, né? Falando de software em si, que é o nosso produto, TI, é muito complexo, né? Não é uma coisa simples. Então, é um produto intangível. Até que o cliente comece a enxergar valor, né? Comece a tangibilizar ali para o negócio dele, tem toda uma jornada, tem todo um caminho. Nós, como usuários, ó, que a gente vê a telinha ali de um software, de uma plataforma, de um aplicativo, a gente não imagina por trás a complexidade que é, de código, de desenvolvimento, certo? E a gente tem que tratar com muito zelo. Bugs vão acontecer, problemas vão acontecer, erros vão continuar acontecendo, certo? Só que o jeitinho de tratar ali, né, a equipe, ela envolve de uma forma que a gente consegue transmitir confiança, sabe? E dar espaço pra gente resolver esses erros, essas falhas que acontecem. Que são naturais, né? Naturais. Eu lembro que no mundo das startups tinha uma regra que é erra rápido e conserta rápido, né? Porque quanto mais rápido errar, É ágil. mais próximo... Exatamente. Erra rápido, conserta rápido, né? Erra rápido, conserta rápido. Então, nossa equipe está sempre disponível aí para atuar dessa forma. E tecnologia, ela é infinita, né? Ela está sempre em constante evolução. E isso que eu queria, era inclusive a minha próxima pergunta. Já nesse segmento, né, há mais de 10 anos, né, que você veio para Uberaba, já atuando ali com tecnologia. Como que se enxerga esse mercado da tecnologia hoje, esse momento atual, onde mais do que nunca se fala das inteligências artificiais, existe uma corrida maluca em torno das inteligências artificiais? Como se enxerga o nosso momento, tanto a nível mundial, nacional, e depois eu quero entender também como você entende o momento aqui uberabense também, que queria falar desse cenário depois. Tá bom. O anseio, né? A gente é bombardeado aí o tempo todo, né? Com muita inovação, com muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Só que às vezes é bom a gente dar uma respirada. E essa discussão, essa pauta, a gente sempre conversa com os nossos clientes, com a nossa equipe, né? Cliente pequeno, médio, grande. A pauta é a mesma, né? Os anseios. Só que tem muita estrada ainda quando se fala de transformação digital. Tem muita coisa para acontecer. Falando, por exemplo, de IA, né? A gente fica desesperado que caminho a gente vai seguir. O que eu devo aprender, o que eu não devo aprender, né? Que caminho que eu vou, né, seguir a questão da IA. A gente está tratando ela como uma skill de usuário, né? Por exemplo, a minha área de atuação dentro da empresa. Quais as ferramentas de IA, né, eu consigo utilizar dentro da minha área para que eu consiga automatizar um processo, otimizar meu tempo, meus recursos
Eu não preciso aprender todas as ferramentas. Eu vou aprender uma ou duas. As empresas hoje têm contratado bastante dessa forma, né? No anúncio de vagas. Há uma vaga para a área de marketing. Então tem que conhecer a ferramenta de IA XPTO. Para a área financeira, para a área de logística, para a área de indústria. Para que a gente não, né, se enlouqueça de tantas ferramentas que são colocadas aí a todo dia, bombardeadas para a gente. Então é uma questão de foco. A gente vê que é mais uma skill de usuário. Há algum tempo atrás, né, antigamente, a gente fazia curso de informática para aprender o Windows, Word, Excel. MS-DOS, antes disso. MS-DOS, né? Dar manutenção em computador, em uma impressora. Isso eram skills, eram conhecimentos que eu tinha que ter lá para aquela época, para aquela fase, para aquele momento. Então, agora, a nova geração, as ferramentas mudam. Né? Então, a gente tem que aprender aquela ferramenta que faz sentido para minha área de atuação. Então, a gente enxerga muito dessa forma. O pessoal, até recente, na mesa com o cliente nosso, a gente estava conversando sobre isso. Eu vou trabalhar no financeiro, o que eu preciso saber de IA? Ferramenta X, pronto. Aquilo ali, eu não preciso ficar pesquisando, buscando, você vai achar. Talvez, mas não vai ser útil, tem muita coisa que não faz sentido. Temos que ter conhecimento macro, né? Temos que ter essa visão, temos que acreditar e dar valor, que ela é real, entendeu? Mas estamos aqui a gente não consegue abraçar tudo, né? As próprias empresas têm muita coisa antes de chegar na IA, né, para resolver, falando de tecnologia, de inovação, que a gente trata muito o RP, a integração entre as áreas ali, soluções, tem que falar de faturamento, de venda, de fiscal, de contabilidade, de produção, que tudo ali é integrado, né? Tudo é lançado dentro de um único sistema, onde as áreas se integram, as pessoas se integram. Ali são dados que são imputados, né? Tem que ter dados confiáveis, seguros, para depois evoluir para qual caminho, né? Então você acha que o pessoal está muito desesperado pela IA, mas o buraco é anterior. Tem muita coisa antes. Tem muita coisa. Quando a gente fala de inovação para uma empresa hoje, talvez exista uma base que ainda tem muito a se desenvolver. Sim. Até a gente tem que pensar muito no usuário final. Que quem usa a ferramenta, quem usa a tecnologia, o software, né? A plataforma. Ele tá tranquilo, a usabilidade está amigável, ele gosta de chegar para trabalhar todo dia, abrir aquela ferramenta para trabalhar, ou ele tem que abrir ali 10 ferramentas, mais uns 3 Excel, mais um telefone, 2, 3 computador. Então o perfil hoje de colaborador também tem mudado bastante. O ambiente corporativo tem que estar, às vezes, se preparando com ferramentas e tecnologias que vai estar tendo mais adesão desse perfil do novo colaborador, né? A gente pensa muito no perfil do usuário. Palavras, né, de clientes nossos, as empresas, né, aceleraram demais procurando solução no mercado, principalmente depois da pandemia, né? Foi virando um zoológico de ferramentas, de softwares dentro da empresa, onde nada se integrava, foi virando um ninho, né? Começou a gerar conflito, não entregava dado, não entregava informação segura, aí começaram a cortar, né? E hoje a Oficina 5 enxergou esse problema e com a solução, que é o principal produto nosso que a gente vem entregando, a gente vem conseguindo resolver esse gargalo, tendo apenas uma ferramenta integrada ao seu RP, né? O usuário não tenha N ferramentas para trabalhar, e que a diretoria, a empresa consiga ter dados mais confiáveis e seguros. Legal pra caramba. E aproveitando um pouquinho do seu conhecimento aqui, né? Hoje se fala tanto em IA. O que foi a grande disrupção, afinal, que a tal da inteligência artificial trouxe para gerar todo esse frenesi que existe hoje no mundo em torno dela? Para um leigo, né? O que é essa tal inteligência artificial? O que ela trouxe de diferente que a gente não tinha ainda, que torna ela tão promissora, né, em determinados aspectos? Trazer um pouco também pro lado do mundo de negócio que a gente atua, né? Uhum.
A IA é uma forma também de estar automatizando vários processos que eram feitos de forma manual, né, gerando ali insights, dados seguros, né, sempre compilados de alguma fonte segura, e me liberando, saindo um pouco do operacional, indo mais para o estratégico, né? De que forma que eu vou estar lidando com esse tanto de dados, com esse tanto de informação, né? Quando eu coloco alguma ferramenta de IA para atuar em uma área, eu automatizo várias coisas que eu fazia. Eu gastava 6 horas, 7 horas para fazer. A IA faz ali em 10 minutos, em 5 minutos. Uma grande preocupação hoje é o que eu vou fazer com esse tempo ocioso que eu antes ficava ali 6 horas numa rotina, numa ferramenta trabalhando, que a IA está resolvendo aquele problema para mim. Então, hoje é uma coisa que nós temos que nos tornar mais estratégico, né? Mais analítico. Aprender a fazer uma leitura um pouco sistêmica do negócio, né? No geral, e sair um pouco do operacional, né? A gente não precisa ter medo, receio, né? Vai eliminar mão de obra, vai eliminar pessoas. Isso não vai acontecer. É igual eu falei um pouco antes. É um tipo de conhecimento que a pessoa tem leiga, tem que ter e compreender, né, onde que faz sentido na vida dela, na rotina dela, ou com o que ela faz, utilizar IA ou não, né? Não. No mundo dos negócios é automação de processo, né? Otimizando o tempo, otimizando performance, né? Na nossa vida pessoal também tem várias ferramentas que nos auxiliam no nosso dia a dia, né? Que vai acelerar um processo, que vai resolver muita coisa para nós, em vez da gente ter que ficar fazendo. E o que que eu vou fazer com esse tempo? Né? Vou passear, vou viajar, né? Vou investir em alguma outra coisa, vou empreender, vou estudar. Então hoje uma coisa que tem se falado bastante também, com esse tempo que está ficando ocioso, que a IA está fazendo, né? Legal. Certo. E, Luciano, voltando um pouquinho na pergunta que eu tinha feito, você falou um pouquinho do cenário geral, né, da tecnologia, da inovação, da inteligência artificial. Como você enxerga hoje o nosso ambiente local aqui, né? Quando a gente fala de inovação, de tecnologia, eu sei que você é um cara bastante atuante dentro do ecossistema, né? Para quem não sabe, dentro do iSummit a gente tem hoje um pilarzinho lá, que é um campeonato de startups, justamente para colaborar de alguma maneira com esse ambiente também. Como você enxerga o nosso ambiente aqui, Uberaba, quando a gente está falando de inovação? O ambiente tá cada vez mais se abrindo, né, para inovação. É um trabalho, né, falando do ecossistema, que a gente já vem aí há 10 anos, né, fazendo essas conexões estratégicas entre atores, entre pessoas, empresas que estão engajadas com essa pauta, né? E as empresas têm buscado, né, ajuda, têm batido na porta lá da Oficina 5, querendo conversar, querendo entender um pouco melhor, né, levantando a mão. Agora a Oficina 5, né, tá colocando um pouco mais a cara no mercado, se comunicando de uma forma melhor. A gente abre as portas para todo mundo, né? A gente conversa, entende, tenta direcionar, né? A gente também ser esse pilar dentro do ecossistema de tentar desmistificar, né? De expandir, de orientar em relação a essa pauta de inovação, né? De tecnologia local. Nós estamos aqui dentro, do lado, né? Só bater na porta, a gente tomar um cafezinho, comer um pãozinho de queijo. Inclusive, eu fui lá essa semana, que passou e não tirou da dieta. Chegou lá com um pão de queijo quentinho na minha frente, eu falei, caramba, né? Pão de queijo é sacanagem. O pão de queijo não pode faltar. Faz parte do nosso jeitinho que você tava falando da Oficina Isso, 5, né? Exato, a gente não precisa andar longe, tá aqui do nosso lado. E o Uberaba, ele consegue entregar, né, tem várias empresas hoje de tecnologia e de inovação aqui na cidade, né? Cada um numa área, cada um num segmento, né? Nada se conflita, né? Cada um tá resolvendo um problema aqui, outro ali, não só de Uberaba, mas a nível Brasil, né? E falando de local, né, a Oficina 5 atua de uma forma bem tranquila. Não precisa ter receio, ter medo, precisou de ajuda, né, de alguma orientação, falando de inovação, tecnologia, a gente tem atuado um pouco dessa forma também.
E Uberaba cada vez mais se fortalecendo, né? Através do Parque Tecnológico, Centro de Inovação, né? Os atores cada vez mais engajados com o ecossistema, gerado negócios, né? Um network cada vez mais fortalecido. E as empresas estão enxergando esse movimento, né? Legal. E com isso a gente consegue o ecossistema entregar valor para Uberaba, né? Falando questão de inovação. Ô, Luciano, você entrou num ponto aqui, né? Que falando do ambiente local, cara, independente do segmento de atuação, seja tecnologia, seja uma grande empresa, uma pequena empresa, qualquer porta que você bate hoje tem uma pauta que é meio que incomum, que está relacionada à mão de obra, Certo. né? Eu tenho visitado multinacionais, tenho visitado pequeno através do iSummit, e isso tá na boca de todo mundo como um grande desafio, trazer mão de obra, reter mão de obra. Como que tem sido isso para vocês, né? Como a Oficina 5 tem feito para cada vez mais ter essa mão de obra engajada que você comentou, não só para atrair, mas principalmente para mantê-lo num cenário que essa mão de obra acaba sendo um desafio para todo empresário. Como tem sido esse ponto? Realmente o desafio existe, né? Já tivemos períodos mais tensos, né? Mais complexos, principalmente ali na pandemia, logo após a pandemia. A gente estava com pouco tempo de empresa, né? E a gente começou a formar equipe, formar time. Então, os primeiros recursos de mão de obra de tecnologia de Uberaba, estagiários, né? Primeira equipe foi se formando, a maioria passaram ali na Oficina 5, né? E naquela época deu um boom, né? Todo mundo procurando recurso. A gente perdeu muita gente, né? Que a concorrência, né? Muitas empresas grandes, muito investimento. Só que nos últimos anos nós estamos estáveis. A equipe nossa, muita gente que saiu, algumas já voltaram, sempre está conversando, né? E faz parte do negócio, né? Tá tudo certo. E igual você esteve lá na nossa empresa, né? A gente tenta criar um ambiente que a pessoa se pertença, né? Aquele pertencimento ali do negócio, né? Flexível, dinâmico e responsável, né? Que não pode deixar de acontecer. E a forma como a gente conduz, né, todo o trabalho, desde da prospecção, né, de alguma mão de obra mais específica, com mão de obra muito técnica, né, as indicações, as parcerias, a gente vem obtendo êxito. Hoje está mais estável, o pessoal hoje está mais quieto, né. E falando de Uberaba, né, as pessoas não precisam sair daqui. Tem empresas de tecnologias aqui que absorvem essa mão de obra, né? Igual eu te falei, só para quem tá dentro mesmo, para dar uma resposta com mais assertividade, né? Em relação à sua pergunta. Como que é estar dentro da Oficina 5? Como que é relacionar com os sócios, com os clientes? Como que é a dinâmica nossa do dia a dia ali, né? E é isso que faz a média nossa ali hoje, a maioria, vamos falar a maioria. A média ali hoje se a empresa está completando 11, média de 5 anos de casa, 4 anos. E tem gente que tem 11, né? Mas você não contou qual o grande segredo para reter. Eu tô tentando puxar a língua dele aqui, ó, porque é um desafio de todo mundo. A gente Sim, tá tendo a sim. oportunidade aqui de aprender como fazer. O que você entende que, assim, é um diferencial para vocês ter essa mão de obra no mercado escasso, e não só na tecnologia. Hoje Sim, a sim. mão de obra É escassa para todo pra lado, todo lado, né? né? E nós também passamos por essa mesma dificuldade, Aham. né? Que a gente não passa, não. Ela existe, ela tá aqui no nosso colo. Só que a gente tenta fazer as nossas manobras, né? Trabalhar de uma forma mais tranquila para a gente evitar um turnover grande, porque é uma mão de obra muito técnica, é uma mão de obra muito específica. Né? Então, qual que é o segredo, né? Não tem uma receita de bolo, né? Isso não existe. Mas ser verdadeiro, transparente, cumprir aquilo que promete, ser realista, viu?
ser realista, não criar muita expectativa com algo que você não consiga entregar, né? Transparência, isso ficar criando muita ilusão, sabe? Muito oba-oba, muita fantasia. Eu acho que essa fase passou, né? Porque teve muitos que se foram, né? Por algum movimento dessa forma. E às vezes a gente conversa, né? Voltaram, né? Só que a realidade, CNPJ é CNPJ. Empresa é empresa, cliente é cliente. Problema vai ter para todo lado, né? Não adianta eu ficar criando expectativa, iludindo, falando coisas ali que a hora que a pessoa entrar no dia a dia, se não tiver coerente, não faz sentido. Então você está me dizendo que é muito da construção de uma cultura Isso, ali dentro da empresa forte, sim. né? Que faça esse alinhamento acontecer. É isso? Sim, o envolvimento, Legal. o engajamento. Cara, nesses 10 anos, né? Quase 10 anos de Oficina 5, não chega a 10, mas quase. O que você entende que foi a maior dificuldade dessa jornada até agora? Olha, tivemos várias dificuldades, né? Empreender não é fácil. Mas quando a gente tem sangue no olho, a gente acredita naquele propósito, né? A gente arregaça as mangas e vai. Um grande desafio, né? Que empresas de base tecnológica chegou um momento que ela era muito assediada por investidores, né? Por grandes fundos, né? Naquela questão de M&A, de fusão, de aquisição, né? E nós nascemos do zero, nós não viemos com recurso, com investimento, né? Não somos de família que tem essa tradição, né? Que tem recursos, de família simples, humilde. Não temos esse histórico, né? Ninguém tinha dinheiro guardado. Foi uma coisa que aconteceu e nós aceitamos, acreditamos e viemos. Então, a questão de caixa, né? Foi um desafio muito grande. Um desafio muito grande. Principalmente para não ter perfil de mão de obra nosso, né? Como perfil de mão de obra mais caro, né? Mais técnico, a concorrência é muito grande nas contratações. Não conseguir entregar, né? Às vezes o que outras empresas mais estruturadas, com mais recursos, conseguiam entregar para a nossa equipe. Então a questão de caixa, né? De investimento é um grande desafio. Porque o restante, né? A coragem, a ousadia, cliente, parceiros verdadeiros que confiam na gente, a gente sempre teve conosco. Eu acho que eu sei a resposta, mas eu vou perguntar assim mesmo, tá? E como que vocês superaram esse desafio ali do caixa? Com trabalho. Com muito trabalho. E fé em Deus, né? E sempre trabalhar em união, acreditando. Então, virando as costas, né? Sempre dando a cara para bater com as dificuldades que vieram acontecendo. E elas nunca vão deixar de acontecer, né? Que isso é diário, né? Só vai mudar quais são, né? Quais são? Ô, Luciano, você é um cara que antes de empreender trabalhou em outras empresas, né? Como Sim. você disse, vocês tinham um perfil já de empreender dentro das empresas que vocês estavam trabalhando ali, um intraempreendedorismo. Mas o que você enxerga que foi, assim, uma ou até mais de uma crença, assim, uma coisa que você acreditava muito, que nesse caminho do empreender, do negócio, você precisou abrir mão dessa crença, que era uma verdade forte pra você lá atrás, e hoje você já enxerga de uma forma completamente diferente. O que você entende que foi uma crença essencial que você precisou largar pra trás pra chegar onde vocês estão hoje? Alguns medos, né? De, às vezes, não acreditar. Porque no início dos anos 90, final de 90, início dos anos 2000, né? Meu irmão sempre engajado, o Leandro, com a área de informática naquela época, né? Foi quando ele graduou em sistemas e foi evoluindo. E lá no início dos anos 2000, ele criou um site, né? E foi o primeiro negócio que a gente trabalhou junto, cada um tinha seu trabalho, mas naquela época lá, um site de entretenimento. Naquela época fazia muito sucesso. E eu
ia pra rua promover, vender anúncio, tirar fotos, né? E aí a gente já começou entre a gente ali esse pequeno projeto, né? Que hoje, lá atrás, foi um site, depois de 20 e tantos anos aí, hoje é uma empresa de tecnologia, né? E a questão da crença, né? A questão do medo, do receio, do acreditar, sabe? E do correr risco um pouco mais, né? A gente teve que largar um pouquinho para trás e seguir, né? Dar as mãos, a gente não faz nada sozinho, outra coisa que a gente carrega muito. Nada, nada, nada. Sempre a gente está em equipe, em conjunto, né? Todo mundo participando, todo mundo ganhando. Então, quando nós nos encontramos novamente há 9 anos atrás, nós nos sentimos mais fortalecidos, encorajados, né? De estar abrindo aí o nosso primeiro CNPJ. E o que você acredita que seja uma crença que você vai precisar alimentar ela cada vez mais a partir de agora, para onde vocês desejam chegar, para vocês chegarem bem aonde vocês querem chegar? Paz, é não desistir. Não desistir diante das dificuldades que venham a acontecer, né? Sempre muito otimista, com o pé no chão, né? Com muita resiliência o tempo todo, muita resiliência, muita sabedoria, né? E muita coragem, sabe? Porque quem tá com a gente, quem chegou até aqui, acreditou. E agora com a nossa nova fase, né? 2026, cara nova, projetos novos, os desafios vão continuar os mesmos. Não muda, né? O ambiente os mesmos, são os mesmos. Só que a gente busca através dessas crenças, desses propósitos nossos, driblando, né? É, como se dizia, né? A nossa avó lá atrás, né? É cheio de altos e baixos o tempo todo. A gente tem que estar preparado. Legal. A gente tem que estar preparado para isso aí. E nós estamos, né? Ninguém falou que seria fácil e nunca vai ser fácil. Então, vamos seguir. Então, se quem está nos assistindo aqui deseja empreender, ele já pode entrar sabendo que é desafio. Muito desafio. Muito. Porque é muito comum a gente ver as pessoas romantizando o empreender, né? Sim, 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 sim. Empreender é para todos. Todos têm a oportunidade, né? E logo nos primeiros problemas ali já começam a desanimar, a querer desistir, né? E o empreendedor, né, ele não pode ser um empreendedor de palco, né? Que ali onde que a coisa acontece mesmo de verdade, aí sim você vê o seu diferencial aflorar. Ali você tem que abrir mão de muita coisa, de orgulho, de vaidade, sem muita frescura, né? Ver a coisa acontecendo, que as coisas com o trabalho, ela vem. Mas sem romantizar. Você falou uma palavra que faz todo sentido. A gente, nesses projetos aí de startups, né, que a gente participa nesse ecossistema, eu às vezes tem algumas tentativas de romantizar e criar muita expectativa, ilusão na cabeça de muita gente, né? E às vezes tem as frustrações, é muito grande, né? Então, CNPJ é CNPJ, vai precisar de contabilidade, de financeiro, fluxo de caixa, né? Vai precisar vender, 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 vender. Receita. Nota fiscal. Nota fiscal é faturamento, Uhum. né? É ir pra guerra mesmo, é ir pro campo. E o que você enxerga, Luciano, que foi... Falando do Luciano especificamente, eu sei que é um time, né? Sim. Tem os outros sócios, os irmãos, mas o que você entende que foi a maior habilidade, assim, que você precisou desenvolver para chegar onde você está hoje, na posição que você está hoje, como sócio da Oficina 5, nos mercados que vocês estão, nessa fase? O que você entende que foi uma habilidade fundamental para você? O mundo da tecnologia, né? Que fugia muito da área da minha formação. Então, é falar de linguagem de desenvolvimento, contratar desenvolvedor, né? Entender um pouco do técnico, né? Não entender 100%. Então, isso foi uma habilidade que, ao longo desses últimos 10 anos, eu tive que vir desenvolvendo, né? Participando de eventos, sentando em mesas, ouvindo muito, né? Sempre, sempre, sempre. Então, essa parte técnica da tecnologia eu venho desenvolvendo sempre. Mas é uma área que eu tive que desenvolver com uma velocidade um pouco mais rápida para eu estar navegando no meio ali.
E quando você fala de sentando em algumas mesas, eventos, eu quero levantar uma bola que eu gosto sempre de levantar aqui no podcast, que é sobre ambiência, né? Uhum. Muito se fala que o ambiente, ele é poderoso, né? Tanto pro lado positivo quanto pro lado negativo. Como você enxerga essa questão da ambiência e quais são as suas estratégias para usar isso favorável aos seus objetivos? A gente fala muito de energias, né? Energias boas, energias ruins, né? A gente tem que estar o tempo todo se blindando, tentando se blindar da melhor forma possível, principalmente das ruins, né? Então a gente está o tempo todo otimista, cada um na sua crença, né? E a gente é muito forte nisso aí, na fé, e tentando manter um ambiente mais agradável possível, mais solícito, mais leve possível, né? Mais simples possível, né? Mais humanizado possível, né? Então, a cada um dentro da sua crença, mas a gente usando as forças, né, positivas que a gente tem, de não deixar com que a gente só seja bombardeado aí por energias ruins, né? Que vão existir. Legal. O que você acredita, Luciano, que foi a maior virada de chave em termos de mentalidade que você teve nesse processo aí, nesses 9 anos? Maior virada de chave, né? Foi a mudança de área de atuação, né, pro mundo de tecnologia, que em 2008 eu tive a oportunidade de vir para uma empresa de tecnologia grande, para uma área comercial. E na época lá eu não acreditava muito, eu via que eu não estava muito dentro dessa área envolvida, né? E passou-se alguns anos, eu tô aqui dentro dessa área, né? Então eu tive que abrir mão de alguma coisa, eu tive que me adaptar, acreditar, né? E hoje é uma das áreas que mais se desenvolve, é uma das áreas mais demandadas hoje do mercado, falando muito de negócio, né? Então, tive que sair um pouquinho de algumas crenças, alguns receios, né? Daquele mundinho, daquela bolha, né? Que eu convivia, mas a energia, né? Que eu sempre tive onde eu atuei, sangue no olho, a vontade de fazer acontecer, né? Sem muito milindre, né? Igual eu te falei, eu sou mais realista, eu sou mais e menos ilusão e tem um planejamento, mas o fazejamento, ele é muito importante, né? Tem que andar junto. Então, o Luciano teve que pivotar muita coisa, só que ao longo da jornada a gente vê que a empresa muda, às vezes, o produto, o serviço, mas em volta dela o tempo todo é gente, é pessoa. De onde quer que você vai, independente da área, né? Então eu venho tentando me desenvolver, né, com muita humildade, com muito pezinho no chão, aprendendo todos os dias. Então, deixa eu ver se eu entendi. Se uma pessoa que está nos assistindo Hum, quer empreender, quer montar um negócio, ela precisa aprender sobre pessoas, sim. independente da área de atuação. Tudo começa e termina em gente, né? Independente. Legal. Começa e termina em gente. Igual a economia tem muitas coisas, tem muitas economias que são desenvolvidas em cima de um perfil ideal do cliente dela, né? De consumo. E que tá, por exemplo, hoje tem muito autoatendimento. Você mesmo tem que chegar, fazer seu pedido, pagar, não tem muito checkout mais, tá diminuindo. Que é um perfil de consumidor que tem essa facilidade de mexer com esses equipamentos, que não quer uma interação humana, né? Fazer um pedido, comprar, quer se resolver entre ele mesmo, né? Mas eu estava tendo um estabelecimento comercial essa semana e chegou uma pessoa um pouco mais velha de uma outra geração. E duas atendentes lá no fundo, quietinhas, só aguardando ele fazer o pedido no autoatendimento, para elas preparar o pedido dele. E ele fez um comentário interessante, né? Nossa, tá muito difícil acostumar com tudo isso. Vocês duas aí me olhando e eu não posso conversar com vocês, né? Tipo assim, eu querendo conversar, perguntar de algum produto, tirar alguma dúvida, né? E ele sentiu esse bloqueio, essa barreira, sabendo que tinha duas pessoas ali,
né? São 2 pessoas ali prontas para atender. Só que o processo do negócio não é para o atendimento humanizado, né? Mas se eu vejo que hoje, se a gente equilibrar isso aí de uma forma híbrida, né? Acho que é possível trabalhar dessa forma. Eu vou fazer uma pergunta mais filosófica aqui agora. Você acha que de alguma maneira a gente está se afastando da nossa humanidade? Da nossa natureza? Olha, afastar eu acredito que é um caminho muito longe, né? Mas distanciando estamos. Eu sou muito disso aqui, ó, de um tete a tete, de um olho no olho. Por isso, igual eu te falei, o nosso jeitinho oficina assim, que é entrar dentro do carro aqui, andar 1.000 quilômetros, 2.000 quilômetros. Posso ir aí sem compromisso, eu ir tomar um café? Passa aqui em Uberaba, vem aqui. Igual quantas visitas a gente tá recebendo lá na oficina assim que essa semana. Humanizado. Não adianta eu mandar foto e ficar vendo ali nas redes sociais. Vem aqui sentir, vamos sentar, vamos pro balcão, vamos tomar um café, né? Nós acreditamos muito nisso ainda. E trabalhando com tecnologia, trabalhando com inovação. Mas o que fecha negócio, o que faz negócio... a gente gosta de gente, né? Gosta de se relacionar. E como você enxerga... Aí eu ainda tô no campo da pergunta mais filosófica, tá? Vamos lá, vamos... Como você enxerga que essas próximas gerações, né? Que já nasceram ali online... digital, né? Cara, é incrível você ver uma criança mexendo num tablet, num celular. Às vezes uma criança lá de 5, 8 anos tem mais habilidade do que a gente, de tão digitalizada que ela já foi inserida, né, nesse mundão. Como que você vê essas próximas gerações em relação a isso que a gente tá falando? A relacionamento, comunicação, gente. Você acha que de alguma maneira a tecnologia vai apresentar um desafio maior para elas para fazer, entre aspas, o que é natural nosso de fábrica? Igual nós falamos um pouquinho de IA lá, né? Porque eu vou fazer com o meu tempo ocioso, a tecnologia tá ocupando. Eu acredito que o caminho vai ser se relacionar, né? Então, eu acredito que vai ser um ambiente muito frio. E eu acredito que as pessoas chegar em algum momento vai precisar se conversar, se comunicar, né? No one-on-one. Pedir uma ajuda, né? Ser ajudado em alguma fase da vida. Então, essa questão de distanciamento, né? A gente gosta muito de estar se socializando, né? Eu acho que independente de geração. Cada geração, né? Tem a sua fase, tem seu momento, tem suas tecnologias, tem suas evoluções, né? E para cada uma delas, ela vai se adaptando. Mas se afastar desse contato, eu acredito que quem levar 100% à risca o relacionamento digital e esquecer o humano, vai ter muita dificuldade. E assim, é uma visão minha, né? Porque eu acredito ainda muito nas conexões. Se você viaja de férias, né? Você vai para uma praia, você vai para algum outro ambiente, vai para uma fazenda, vai numa empresa. Hoje, um grande diferencial de um profissional de tecnologia, o cara que sabe se conversar numa mesa de uma empresa, na análise de tomada de decisão, né? Sair um pouquinho ali do TI. Do código. Claro que tem skills, né? Cada um tem um perfil. A gente precisa de uma pessoa que mexe só com código. Mas hoje, o menino do TI, que virou um pouquinho a visão para o mundo do negócio, é um diferencial muito grande. Esse é um perfil valioso, achado. Nós temos gente com esse perfil na nossa equipe. Que ele vai para a mesa com um diretor que é leigo em tecnologia, às vezes, não quer saber de código, ele quer ver os gráficos, quer ver os números, quer ver o que a ferramenta vai entregar, né? Mas a gente tenta trabalhar o máximo possível com a nossa equipe essa participação com os clientes, com os negócios, que aí é a gente, aí a pessoa não tem o caminho.
O produto que a gente trabalha, que é um produto de uma venda de ciclo mais longo, mais consultivo. Então, mais consultivo é humanizado. Não é um produto de caixinha de prateleira que você vai no marketplace e compra. Você precisa da interação humana. E ela não vai deixar de existir. Quem vai comprar o que a gente vende, que é um pouco mais complexo, questão de personalização e tudo mais, ele não vai comprar por outro canal. Ele quer ver, ele quer sentir, ele quer ter confiança. Né? Já tivemos clientes que estão com a gente até hoje, que entrou em avião lá no sul, alguém falou de nós lá, veio aqui sem avisar, sem nada, bateu na porta para ver se a gente existia. Legal. Entendeu? Não, nós estamos aqui, CNPJ tá aberto. Tá com a gente até hoje, tem 6 anos, 7 anos. Sempre acontece isso. Então, humanizado. E hoje vocês atendem o Brasil todo, né? O Brasil todo. A Legal. gente tem um pouquinho de cliente em cada região, né? Em cada região. Ô, Luciano, se fosse pra você... Eu sei que a pergunta ela pode parecer simplista, né? Mas o objetivo dela aqui é a gente construir alguns insights para quem tá nos assistindo. Se você pudesse tirar, assim, um grande aprendizado de toda a sua jornada, assim, o que você acha que foi o maior aprendizado que você teve até aqui, né? Pegando desde a época lá da CLT, do intraempreendedorismo, quando vocês tiveram a coragem de abrir o próprio CNPJ, qual que é o grande aprendizado, assim, da sua jornada que você... Ter disposição. Estar disposto. Querer. Acreditar. Né? Ouvir e aprender. Acho que a disposição é um diferencial até hoje, né? De qualquer profissional. O que é estar disponível, né? A novidade, né? A horário flexível, a uma viagem, a ajudar a resolver algum problema mais complexo, né? A gente sempre, desde CLT lá atrás, desde novo, nós sempre estivemos ao lado como um braço direito de algum diretor, de algum gerente, como confiança, né? A pessoa precisava de alguém disponível do lado dela ali, para ajudar ela com os seus desafios. Então, um grande aprendizado, ouvir, pé no chão, humildade, né? Aquele ditado que todo mundo fala, né? Que a rodinha gira, 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 e um mundinho roda mesmo. Nós acreditamos muito nisso. E cada vez mais ele nos mostra isso. Traz mais evidências. Que quando a gente está trabalhando no mundo dos negócios, a todo momento você vê isso acontecer. Então, é ter humildade, sem vaidade, sem orgulho. E estar disponível mesmo, querer ajudar. Isso é um perfil de empreendedorismo, sem ficar olhando, ficar cobrando aquelas cobranças que você faz dentro da empresa, né? Muito preocupado com algumas coisinhas que às vezes você está aprendendo, você está agregando muito mais para você e fica ali com uns detalhezinhos que não vai. E você é observado, o mercado fica te olhando o tempo todo. Engraçado você falar isso, Luciano. Me remeteu, eu fiz um treinamento recente agora, em dezembro. Fui para São Paulo, fiz um treinamento lá com o Alex Monteiro. O Alex Monteiro tá à frente da Non-Stop Produções, que é uma das maiores agências de influenciadores digitais que tem na América Latina, e ele tem como sócios dentro da Non-Stop o Cacá Diniz, que é um cara muito bem conceituado no mundo dos negócios, esposo da Simone, da cantora, que também tá no mundo do show business. Cara, e se teve uma palavra que não parou de sair da boca de todo mundo que subiu no palco lá, era servir. Servir, 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 servir. Se a gente pudesse resumir o treinamento... Servir. Servir. Eu acho que é isso que você tá dizendo, né? Quando você fala sobre disponibilidade, é realmente tá ali servindo, né? Quando eu escutava essa palavra lá atrás, eu tinha um certo preconceito no sentido de achar muito clichê. Mas no final da linha é isso, né? Sim. Dar de si antes de pensar em si, né? É o servir. Entendeu? Quando você está servindo, você está disponível. Se você não estiver disponível, você não vai servir.
Se você não querer, que é uma palavrinha, uma perguntinha, já sei que quer. Tem certeza? E nós somos transparentes o tempo todo, aquilo que a gente falou desde o início. Gente, seja transparente. Não omita, não esconda. Porque a hora que entra para dentro do campo, a verdade, as coisas ali no dia a dia vão começar a vir à tona. Pode até demorar um pouquinho, né? Pode, Mas aparece, né? Pode. Respeite o tempo. Empreender, às vezes a gente quer que as coisas aconteçam da noite pro dia, igual você falou no início do programa, né? Aqui é pra gente contar história, né? Eu sempre gostei do mundo do empreendedorismo, né? De grandes... E eu olho com muito bons olhos aquele negócio que tem história. Que tem história. Né? Igual uma das empresas fornecedoras agora do nosso novo escritório, ela tem 159 anos. Que legal. Aí eu fui converso com um funcionário, com outro, né? Tô aqui tem 40 anos, tô tem 35 anos. Começa a entender o porquê. Aí você vê o engajamento das pessoas ali. Então tá alinhado com um propósito. Né? Então tem uma história, né? Eu gosto de empresário, de empreendedores que tenham histórias. História, porque não é da noite pro dia. Pode ir. Pode que alguém aí consiga algo, né? Mirabolante, né? Alguma coisa que surpreenda. Mas na jornada empreendedora... Na média... Ela é longa. Ela é longa. É tempo. É tempo. Perseverança, tempo. Né? De olho o tempo todo no fluxo de caixa. Que não tem como sair disso, né? Que é muita responsabilidade. Mas é tempo. Legal. É tempo. Cara, de uma maneira ampla, né? Não falando só de negócios, o que gera orgulho pro Luciano hoje? O que mais te dá orgulho hoje, Luciano? Agora eu tô com um olhar amplo mesmo. É muito amplo. Que gera orgulho, né? Ver a nossa família, né? Oficina 5, unida, né? Da forma que a gente tá. Né? E diante... Todo mundo sabe o desafio que é empreender. E empreender em família é mais ainda. O respeito que a gente tem para com o outro, né? De a gente separar bem uma coisa da outra, eu fico orgulhoso da gente conseguir discernir isso aí. Porque senão já tinha dado conflito há muito tempo. Vocês E a têm, gente transparecer isso, sabe? Levar isso pra ponta. Vocês têm quantas pessoas da família dentro do negócio hoje? 3 irmãos, um cunhado. 3 irmãos, um cunhado de sócio. Legal. A gente tem 2 CNPJs, né? Uhum. Isso é tudo muito bem separado. Igual a nossa empresa nasceu, a gente conta as coisas tudo muito certo, muito correto, né? Questão jurídica, questão contábil, tudo separadinho, tudo organizado. Então, eu tenho orgulho de ver o caminho que a gente está trilhando. Com muita fé, muito pé no chão, né? E a jornada que a gente vem construindo ao longo desse tempo. Luciano, imagina que você entrou numa máquina do tempo agora e desembarcou lá em 2036. 10 anos no futuro. O que vai gerar orgulho para esse Luciano de 2036? O que você acha que vai ser uma grande fonte de orgulho para ele? Ver a empresa rodando sem a nossa dependência. Natural. Sabe? A gente tá ali prosperando sempre, com muito respeito, com muito valor e princípio. Levar a empresa até lá sem abrir mão dos nossos valores. Isso é um grande orgulho. Porque diante da jornada, né? Diante do caminho, a todo momento... É provado, né? É provado. Você é chamado para isso, né? E graças a Deus, as pessoas que aparecem no nosso caminho são pessoas do bem, né? São pessoas boas. É uma palavrinha que a gente vem falando muito, né? Lidar com pessoas boas. Não é pessoa excelente, é uma pessoa boa, pessoa do bem, né? Que queira ajudar, queira contribuir. Então, daqui a 10 anos, a gente conseguir construir esse legado, né? E fazer a empresa rodar, né? Sendo sustentável, né? Acho que vai ser um grande orgulho. E se você entrasse na mesma máquina do tempo e pudesse voltar para qualquer lugar do seu passado e encontrar uma versão
do Luciano nesse caminho? Seja lá do adolescente, do criança, do jovem. Em qual fase você estacionaria ali a sua máquina do tempo? E o que você diria para esse Luciano, se você pudesse voltar no tempo para ter uma conversa com ele, olhar nos olhos dele e falar alguma coisa? O que seria e quando? Na fase que eu tava no mundo do entretenimento, evento, profissionalmente falando. A gente uniu o útil ao agradável, né? Não tinha recurso para ir nas baladas e profissionalmente eu fui me engajando nesse mercado. E foi uma fase que eu consegui desenvolver muito como pessoa, assumi responsabilidade muito cedo, né? E eu tive grandes mentores, grandes pessoas ao meu lado ali, eu sempre colando neles, né? Sempre colado, sempre colado ali em pessoas melhores que eu, né? Tanto profissionalmente como pessoas. Então eu voltaria lá nesse tempo que eu atuava com evento. E você falaria o que para esse Luciano? Luciano, você conseguiu realmente evoluir diante de tanto aprendizado que você teve lá atrás, naquele caminho você está conseguindo aplicar hoje dentro do seu negócio, né? Tanto coisa que eu aprendi de verdade, que eu fui provado o tempo todo, que você falou aí, você trabalhou nesse meio também. Tive várias provações, tive várias pessoas boas ao meu lado, pessoas ruins, mas eu consegui tirar muita coisa, responsabilidade, comprometimento, network, prazos, data, né? Sem me comprometer com algo, com alguém nesse meio caminho. E isso tudo eu tô conseguindo aplicar hoje aqui no nosso negócio e aonde eu passei. Então, Luciano, fez o dever de casa em alguns quesitos. Show. Então, o mundo de evento que você atuou, igual que você já atuou, é uma grande escola. É uma grande escola. Vou te contar, é uma grande escola. Que é evento, né? Passou, tem data, horário e local. Exato. E o risco é muito alto. Exato. E eu lá, menininho, novinho, então com quem eu trabalhei hoje, tá muito bem. A nível hoje, Brasil, mundo entretenimento. E somos amigos, é padrinho, e foi uma grande escola. E eu falo sempre que evento não é à toa, vem da palavra eventualidades, né? Sim. Então, você precisa minimizar ali o máximo possível as eventualidades, mas elas acontecem, né? Demais, o tempo todo. Uma frase que eu escutava então muito você lá. ganha casca. Casca, couro grosso, né? É uma frase que eu escutava muito e a pessoa sempre falava comigo assim, ó. Você fez mais que a sua obrigação. Simples. Você fez mais que a sua obrigação. Então pronto. Então segue a vida, segue o fluxo. E por aí vai, né? Legal. E não acaba, não. Meu amigo, a gente poderia ficar horas e horas e horas falando aqui, escutando sobre a sua história, escutando mais sobre tecnologia, você contando um pouquinho para nossa audiência. Mas nós estamos caminhando aqui para o nosso final. Eu queria que você deixasse, para quem assistiu o episódio até agora, se você assistiu o episódio até agora, se inscreve aqui no canal, comenta, curte, porque você vai receber a notificação dos próximos episódios que vão pro ar. E, cara, é um mais legal do que o outro. Todas as histórias que eu trouxer aqui, você vai aprender alguma coisa. Você só não vai aprender se você não tiver atento e aberto para aprender, porque são todas histórias que vão te agregar em algum nível. Luciano, deixa as suas redes, as redes da Oficina 5, e também, se quiser deixar um recado final para a audiência, fica à vontade, um espaço seu para a gente encerrar o nosso episódio aqui hoje. Primeiramente, agradecer a você pela oportunidade, né? A gente tá aqui contando um pouquinho, né, da nossa história, tanto do Luciano quanto da Oficina 5. Parabéns pelo programa. Fica o convite de voltar até a nossa casa lá, conte conosco. Sem pão de queijo. Sem pão de queijo? Vou te explicar por quê. Eu tô tentando ficar no foco. Tá uma luta. Eu tenho falado com a namorada, eu falo assim, me ajuda. Me ajuda. Vamos preparar outra coisa, então.
Cafezinho. Mas vai ter um pão de queijo lá. Pode faltar não, pode faltar não. Pô, pra um mineiro, esse aí Cafezinho com pão. é a verdadeira aprovação. Exatamente. E deixar aqui, né, Luciano Melo, né, LinkedIn, Instagram, Facebook, Oficina 5 Tecnologia, é o perfil nosso em todas as redes, né, LinkedIn, Facebook, Instagram, né. Quem quiser conhecer um pouco mais fisicamente, né, até semana passada recebi uma mensagem no WhatsApp, eu não conhecia a pessoa, né, pessoalmente ainda, e ela é da área de tecnologia de uma empresa aqui, da área de TI, me mandou uma mensagem, né? Não, Luciano, tô vendo aqui as publicações, sou fã demais da Oficina 5. Você me recebe aí na hora do meu almoço, 10 minutinhos, só pra eu ir aí um pouquinho conhecer? Pô, fique à vontade, ele foi lá, se você vê, cara, que alegria, que momento bacana. Então a Oficina 5 é isso, tá aberta. Quem quiser ir lá conhecer, falar de tecnologia, falar de inovação, tomar um café, falar de outro assunto, vai lá conhecer um pouquinho o nosso ambiente, né? Nós estamos ali próximo ao Fórum, na Avenida dos Advogados, número 40, né? E um recado, né? Uma mensagem, né? Os desafios são diários, né? Então, acreditem no seu potencial, faça bons relacionamentos, né? Saiba relacionar bem com as pessoas, se permita, né? Seja humilde, pé no chão e fé em Deus, muito trabalho, arregassem as mangas, coisas boas, coisas ruins, problemas não deixarão de existir. É o como nós lidamos com eles. Muita sabedoria, né? E ao longo da jornada vai construindo, né, a sua rede, que daqui 10, 20, 30 anos alguém você vai procurar. Alguma conexão você vai precisar fazer e vai se encontrar. E é engraçado isso, né, cara? Porque a gente se conectou lá naquela época, né, que eu tava à frente da Ingresso Live, Sim. a época, o Leandro ali Engajado. engajado no ecossistema, Aneltec. na época, na incubadora de empresas ligada à Uniub ali. Isso. E, cara, eu saí desse mercado, saí da tecnologia, a vida foi para outro lado, aí de repente agora com o iSummit, esse pilar de inovação. Luciano, vamos bater um papo? Cara, e é isso, é rede, né? É rede. Uma vez que você se conecta, uma vez que você contribui de alguma forma, uma vez que você troca, você não perde essa rede, né? Nunca. Então eu acho que se tem uma coisa que foi muito bem tratado nesse episódio, e eu queria ressaltar, é o quão importante é se relacionar, né? Muito. E aí é um puxãozinho de orelha para as novas gerações que estão... não é culpa delas, Não. né? Que de alguma maneira tá perdendo um pouco isso por conta da transformação do ambiente e do momento que a gente vive. Mas se relacionar é muito importante, né? Demais, né? E a gente tá aí pra fazer conexões. É. Se eu não sei quem pode te ajudar, se eu não consigo te ajudar, eu vou procurar quem sabe. Essa semana mesmo, lá na Oficina 5, tá o tempo todo fazendo conexões. Ontem recebemos um amigo de Frutal que precisava de uma conexão aqui em Uberaba, outra lá em São Paulo. Mandou mensagem aqui, ali, as coisas. Tô ganhando o que com isso? As pessoas às vezes têm que tirar um pouco disso, né? Não é o que você tá ganhando com isso. Mas você tá, né? Não, entre aspas, sim, mas assim, financeiramente. Não mas eu falo assim, só a hora que você ajuda, aquela sensação Pronto. boa, né? Boa. Ganha, né? Todo mundo ganha, né? Todo mundo ganha. Pensar dessa forma do servir, né? Querer ajudar. Uma hora você vai ser ajudado, né? Vai precisar de ajuda, né? Então, relacionamentos fortes, saudáveis, né? Respeitosos, pé no chão, né? Nós somos de Patos de Minas, nossa família e tudo, e viemos para Uberaba, a gente brinca muito, né? Fala, né? O bom do Uberaba é o uberabense. Nos acolheu tão bem, acredita tanto em nós, né? E a gente só tem a agradecer. É uma gratidão. A gente tá aqui com a nossa empresa em Uberaba, né? Pezinho no chão. E vamos seguindo a nossa vida. Então, para você que quer se conectar, né? Falar um pouquinho aí de inovação, de tecnologia, de negócio. E o jeitinho mineiro, o jeitinho nosso, né? E vem dando certo.
a gente está à disposição, nos faça uma visita. A gente está aí para poder contribuir de alguma forma, aprender também, se tiver algo que queira nos ensinar, nos orientar, a gente está todo ouvido aí para aprender um pouquinho mais. É isso, meu amigo. Muito obrigado pelo convite. E até uma próxima. Obrigado. Valeu.